Vamos para a primeira pergunta. Manda! Esse é um comentário extraído da internet. Olha só o comentário. Fala. A qualidade de discípulos que o Evangelho produzia no contexto de uma igreja serão atestados de quão saudável ou enfermo foi o crescimento desta igreja. Você vai escutar a pergunta? Repete, por favor, repete. A Repete. qualidade... Não é uma pergunta, é um comentário. É um comentário. Eu vou estar pedindo Tranquilo. a qualidade de discípulos que o Evangelho produzir no contexto de uma igreja serão atestados de quão saudável ou enfermo foi o crescimento desta igreja. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa definir é o que seria evangelho nesse contexto, nesse comentário, tá? Partindo do princípio que o evangelho é genuíno, é verdadeiro, é o Deus encarnado, é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, então é impossível o evangelho produzir discípulos raquíticos, ok? Então a qualidade dos discípulos produzidos pelo evangelho genuíno são todos puros e positivos. Porém, claro, a gente vai dar uma base, vai dar um desconto, a gente olhando como um todo, o evangelho como um todo, que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia. Aí ele pergunta, a qualidade dos discípulos produzido pelo evangelho no contexto igreja. Vai definir o quão saudável ou enfermo é o crescimento desta igreja, né? Pronto, perfeito. E aí, trazendo de uma forma geral esse ponto, essa contextualização do evangelho para o seio da igreja, para o meio da igreja, eu concordo, porque é o seguinte, a qualidade depende totalmente da saúde espiritual da igreja. Da saúde espiritual da igreja. Se tivermos discípulos com a qualidade espiritual caída, diminuída, rebaixada, consequentemente a igreja, o reino também nesse contexto de igreja, tá? A igreja vai ser enferma, vai estar enferma, né? Não tenho dúvida de que se eu consigo produzir, se eu consigo reproduzir, se eu consigo fazer discípulos cheios da graça e do poder de Deus, cheios do conhecimento para transformação de vidas, consequentemente, a saúde da igreja vai estar lá em cima. Se eu não consigo, se os meus discípulos, ou se os discípulos produzidos na minha igreja, no meu cenário igreja, forem rebaixados, forem pessoas com pouco compromisso com a palavra, com a oração, com a comunhão com Deus Todo-Poderoso, consequentemente a igreja vai estar enfraquecida, enferma, vai estar de forma negativa no mundo, tá? Passa diretamente a observação, o ponto de igreja saudável ou enferma passa diretamente na qualidade, na qualificação dos seus discípulos. Estão saudáveis? Consequentemente, teremos igrejas saudáveis. Estão enfermos? Consequentemente, teremos igrejas enfermas. Você tem algum comentário a fazer em cima disso? Deu para responder? Enfim, o que você pensa? Muito bom, muito bom. Inclusive, dá uma ideia de que a qualidade da gente tem que ser pautada sempre no Evangelho, pois isso vai gerar crescimento de uma igreja saudável e assim discípulos cada vez mais engajados com o conhecimento da palavra de Deus e do verdadeiro Evangelho. Perfeito, perfeito. Pautado no Evangelho, pautado na palavra, pautado nos princípios bíblicos. Isso. Show de bola. Consequentemente, a gente vai ter uma igreja, um crescimento na igreja e discípulos robustos, né? Cheios da palavra. David fala, firmado as bases do ministério infantil. Caroline Vargas e Flávio Grégio. Que massa, cara. Que massa. Abraço para toda a rapaziada que valoriza, vive a escola bíblica. Eu, particularmente, vejo que as crianças têm
um local especial, na escola bíblica, na igreja, no reino, porque Jesus fazia dessa forma, né? Então a gente também precisa valorizar desde cedo essas crianças. Essas crianças precisam serem alimentadas pela palavra desde cedo. Diz o Provérbios que se nós ensinarmos na caminhada, durante a caminhada as nossas crianças, lá na frente eles não vão se esquecer dos ensinamentos e vão colocá-los em prática. Só abrir aqui um parêntese rápido, né? O texto está dizendo o seguinte: ensina a criança no caminho, no caminho em que deva andar, e não o caminho. Existe uma grande diferença entre em ou no ou o caminho. Qual é a diferença? É quando eu ensino no caminho, eu estou caminhando com a criança. É no caminho que a gente conversa, é no caminho que a gente desenvolve uma comunhão, é no caminho que ela percebe que a minha palavra produz vida porque também está junta com as minhas atitudes. Quando eu só faço apontar o caminho, sabe aquele caminho ali, filho? Anda por lá que é bom. E por que você não vai, pai? Não, vai lá que lá vale a pena. Quando eu estou no caminho com ele, ele consegue assimilar mais e melhor. Quando eu só faço apontar, ele começa a perceber algumas diferenças. Poxa, meu pai diz que é bom, mas ele não anda no caminho. Ele só aponta o caminho. Então, isso é fundamental para nós, professores, ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos alunos, no caminho. Caminhando juntos, de mãos dadas se possível, seguindo forte uns aos outros, encorajando, dando forças no caminho e não somente apontar o caminho. Vamos embora. Tem mais algum comentário aí? Sim, tem um outro comentário. Deu para responder e você vai falar algo mais? Acho que esse segundo comentário que você fez fechou juntamente com o outro, como eu tinha feito a explanação. Deu para... Legal. Encaixou, né? Massa, então. Ficou bem colocado. E tem aqui agora já um tirado do livro voltado para a escola bíblica, né? Do Lécio Dornas, né? Do autor. Aí já segue uma dica. Pronto, já fica logo a primeira dica aí. Lécio Dornas, Socorro, sou professor de escola bíblica. Ele tem um comentário no livro que ele diz, né? Afirma, é tarefa do pastor e da igreja e dos educadores incentivar e motivar os professores de escola bíblica. Você concorda com essa fala? O que você acha, pastor João Paulo? Beleza. O Lécio Dornas, nesse livro Socorro, sou professor de escola bíblica, ele vai defender que é obrigação dos pastores, educadores e da igreja incentivar os professores na escola bíblica. É isso? Isso. Tá. Concordo que é uma responsabilidade. Na verdade, assim, lá em Hebreus, pelo menos em 2 versículos da Epístola aos Hebreus, a gente vai encontrar o autor falando sobre encorajamento. Pelo menos 2 versículos lá o autor fala: gente, se encorajem, sejam mútuos no encorajamento um ao outro. É fundamental, é preciso, é necessário que a gente consiga se manter juntos em comunhão, encorajando um ao outro. Então, assim, passa pela missão do pastor da igreja, dos educadores, orientarem, encorajarem os professores, sim. Seja infantil, jovem, discipulado, adulto, não interessa. Tem que encorajar. Agora, não é simplesmente o professor ficar esperando o encorajamento dos pastores. Não é simplesmente os professores ficarem esperando o encorajamento da igreja. Não, ele também precisa se motivar. Ele ou ela também precisa se incentivar diariamente. Como é que eu vou me motivar? Como é que eu vou me motivar? Buscando novas ferramentas, buscando leituras, participando de congressos, de conferências, participando de movimentos onde outros professores estarão participando também. A história do network, a história de trocar experiências, de conversar a mesma linguagem, de falar sobre algo relevante, certo? Não é eu ser professor e ficar esperando o meu pastor me incentivar, a igreja me motivar, sei lá, o público bater palma para mim, eu receber várias homenagens. Calma, não é por aí. Eu não posso ficar esperando somente que os outros me motivem. Eu preciso de autoconfiança, eu preciso acreditar no meu potencial
eu preciso acreditar no meu chamado. Deus me escolheu para fazer a diferença, ainda que ninguém bata palma, ainda que ninguém reconheça a minha importância no reino, eu como professor preciso compreender que fui chamado por Ele. Fui chamado por Ele para exercer esse ministério. Repito, é importante e é responsabilidade do pastor, da igreja, do superintendente, educadores, ajudarem, encorajarem, motivarem, incentivarem cada um dos seus professores. Mas não é só isso. Não é só isso. De nada adianta o professor receber vários elogios externos se ele não acredita e não confia em si, não está automotivado, não tem uma confiança em si grande, não tem uma autoestima positiva. Porque é possível você ser professor, estar à frente de um grupo e ter uma baixa autoestima. Você ter uma estima de si próprio negativa. Então, o professor precisa buscar isso onde, já falei, livros, congressos, conferências, cursos, conversar com outros professores. Muitas vezes os professores parecem que são rivais. Eu não consigo, a minha igreja, eu tenho a minha sala, a minha revista, mas eu não consigo compartilhar com ninguém sobre uma dinâmica para exercitar no próximo domingo, por exemplo. Não, a gente tem que estar juntos, cara. Tem vários grupos de WhatsApp, inclusive eu faço grupo de vários aí, eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, onde tem muita troca de informação, trocas de slides, trocas de dinâmicas, vale muito a pena. Então, essa troca de experiências é positiva. Respondendo o comentário, inclusive do Lécio Dornas, professor, educador e igreja, tem a responsabilidade de encorajar os professores. Não, pastor. Respondendo o comentário, Lécio Dornas vai dizer no livro Socorro, sou professor de escola bíblica ou escola dominical, o pastor, os educadores, a igreja tem a responsabilidade de encorajar os professores. Amém, concordo. Porém, se eu não estou motivado, de nada vale. Eu preciso também me motivar e encontrar possibilidades para isso. Lucas Silva Deide fala o seguinte: o que eu não entendo é as pessoas têm tempo de participar de seminários seculares e quando é para participar de seminários da igreja, não se interessa. Cara, realmente é uma pena, assim. Eu acredito que é importante você participar de seminários seculares. Eu acho que é importante. Ora, se eu sou, sei lá, um contador, eu preciso participar de seminários na minha área. Se eu sou um médico, eu preciso de participar de conferências, workshops, seminários na minha área. Se eu sou um dentista, se eu sou um jornalista, se eu sou um professor, pedagogo, eu tenho que participar de seminários seculares, eu preciso participar disso. Agora, por que na igreja eu não vou participar? Por que na igreja eu não tenho coragem de pagar, sei lá, 30, 40, 50 reais num congresso, numa conferência, num workshop, para o meu bem-estar espiritual e para melhor, para que eu possa exercer ainda melhor o meu ministério? Por que eu não posso pagar? Mas eu posso pagar 200 reais, 1.000 reais em um seminário, em um congresso, que também vai me ajudar, vai me beneficiar, mas é secular. Então eu posso pagar em um secular 1.000 reais, mas não posso pagar 40, 50 dentro da igreja. Ah, mas é porque, já falei que inclusive em alguns vídeos aí eu falei, tá no YouTube, procura lá. Quando o cara fala, mas na igreja tem que ser tudo de graça, porque de graça recebei, de graça dai. Cara, mas se vocês não valorizam nem a escola bíblica, que é de graça. Quanto é uma revista de escola bíblica? 10 reais? Por aí, vamos estar 15 reais. 15 reais. Dura pelo menos 3 meses. Algumas edições 3 meses, outras 4 meses. Vamos estar 3 meses, 15 reais, 5 reais por mês. Qual o seminário que tu vai pagar 5 reais por mês? Mas tu prefere pagar o seminário de 200 reais, de 100 reais por mês, do que ir para a escola bíblica, que vale 5 contos só por mês. Entendeu? Esse é o problema. E eu concordo com ele. É triste, é lamentável você só valorizar aquilo que é fora da igreja. Eu não acho errado você participar de tudo isso. Acho importante. Porém, quando estiver dentro da igreja, valoriza também, cara. Faz um esforço. Encontra tempo para isso. Prioriza isso.
é para o teu bem-estar espiritual e para melhor exercer o teu ministério, o teu chamado, aquilo pelo qual Deus te comissionou. Próxima pergunta ou comentário, não sei o que vai ser. Acho que aqui é uma pergunta, né, Vitor? Certo. Nossos temas para a sala de aula deveriam ser mais atuais em nosso contexto? As revistas, né? As aulas que são disponibilizadas nas revistas, às vezes fica muito presa, ele tá com esse questionamento, questionando. Deveria ser voltada mais para o nosso contexto. Cara, legal. O que você acha? Legal. Legal. Acha essa pergunta? Legal. Ó, deixa eu só responder aqui uma pergunta da Deide. Deide, né? Foi Deide, foi. Pergunta: como surgiu a ideia de criar esse canal? Escola Bíblica Memorável. Legal. Foi o seguinte, a gente milita na educação cristã há 13 anos. Há 12 anos, perdão. Há 12 anos a gente está envolvido com a educação cristã. E durante esse processo de 12 anos, temos visto muitas pessoas sendo transformadas pelo simples fato de orientação na palavra de Deus, orientação na busca do conhecimento bíblico e sempre fazendo esse equilíbrio. Que eu falei ontem na live, o equilíbrio de oração e leitura da palavra, prática da palavra, tudo isso, né? São 12 anos e quando foi ano passado, a gente iniciou um blog, que não existe mais, um blog, e a gente começou a escrever alguns artigos lá. Não só escrever, não só artigos próprios, mas também artigos que a gente pegou de outros lugares e foi adicionando dentro do blog, né? Foram 53 artigos especificamente. Quando nós percebemos o engajamento da turma, muita gente envolvida com os artigos, com os vídeos, a gente falou, cara, então vamos para cima, vamos começar esse trabalho, porque tem gente que precisa ouvir, tem gente que está precisando de ajuda. De fato, foi uma dor desse público de professores e professoras de escola bíblica que nós percebemos que existe uma demanda, pessoas precisando de ajuda. A gente falou, cara, vamos ajudar esse pessoal, vamos pegar esses artigos, transformar em vídeos, vamos produzir outros artigos para facilitar. Por exemplo, no nosso feed aí, a gente colocou um artigo que foi um sucesso, tá bem aí, tá entre os primeiros artigos nossos aí, aqui no feed mesmo, no Instagram, que foi como ensinar as crianças a orarem com os 5 dedos das mãos. Cara, foi um sucesso, muita gente comentando, muita gente marcando outras pessoas, muita gente, foi muito legal. Foi o que nós fizemos, decidimos criar o vídeo disso. Fizemos um vídeo, ainda não subimos no YouTube, a gente está decidindo se vai subir ou não. Na verdade, a gente tem um outro projeto, mas provavelmente a gente vai subir sim. Muito provavelmente a gente vai subir. Mas dá uma lida no artigo para você ver como é interessante. Quando foi ontem à noite, eu tô até confessando aqui, quando eu fui orar, adivinha como foi que eu orei? Com os 5 dedos. Aquilo que a gente ensina para as crianças, eu fiz, eu usei. Então assim, serve para todo mundo. Por conta disso, Deide, por conta dessas técnicas, dinâmicas, essas maneiras que a gente começa a utilizar em 10 anos, 12 anos, aí eu falei, cara, vamos disponibilizar isso para mais pessoas serem alcançadas. Assim, resumidamente, porque tem toda uma história, um contexto maravilhoso, começou a Escola Bíblica Memorável. Sim, qual foi a pergunta mesmo? Os temas de sala de aula, né? Sim, deveriam ser mais atuais para o nosso contexto. O comentário é o seguinte: as lições bíblicas deveriam ser mais atuais, deveriam ser de fato mais contextualizadas, trazendo para a nossa realidade. Ok. Talvez sim, mas como é que seria isso? Deixa eu levar aqui a minha opinião e a gente pode até trocar alguma ideia aqui. Eu e o Cícero Guelso, que está do meu lado, ele não aparece tanto por enquanto. Tem novidades por aí, mas por enquanto não aparece tanto. André Águia, que abraço, meu irmão. Cara, é o seguinte, independente da lição ou não, nós precisamos contextualizar. Se eu olhar para os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o que eu vou encontrar? Ele pega Moisés e contextualiza. Ele pega a lei e contextualiza. Ele pega os profetas e contextualiza. Se eu olho para Paulo, o que ele faz? Ele pega
todos os ensinamentos do mestre e contextualiza. Nós precisamos contextualizar. A pergunta é, as lições não devem ser mais contextualizadas, atualizadas? Cara, talvez sim. Porém, digamos que você pegue aí os 10 mandamentos. Você, professor, precisa ter essa capacidade de quê? De contextualizar. De olhar para a sua turma, de olhar para a sua sala de aula e, de alguma forma, contextualizar. De alguma forma não, de forma criativa, contextualizar. Quer ver uma coisa? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aí eu pego uma revista e vou falar para criança de 8 a 10 anos sobre os 10 mandamentos. É uma linguagem. Eu vou contextualizar de um jeito, com peças, não sei, de algum jeito. Se eu pegar essa mesma lição para jovens e adolescentes de 15 anos, vai ser a mesma linguagem? Não. Eu tenho que contextualizar, mas não só no contexto físico, geográfico, mas também da idade. É por isso que eu defendo muito a faixa etária nas salas de aula. Então, a linguagem para 8 a 10 é totalmente diferente para 14, 15, 16. Totalmente diferente. Essa mesma lição dos 10 mandamentos para 30 anos, para uma pessoa, homem, mulher, uma sala, para pessoas de 30 anos é outra história. Então, assim, tem que contextualizar? Cara, talvez sim. Talvez a gente precise dar uma atualizada, né? Um F5 aí, dar uma modernizada. Mas a grande diferença não está nem na atualização das lições. A grande diferença está na atualização do mestre, do professor. A maioria das aulas hoje, a gente sabe que a gente acompanha, igrejas e tal, continua naquela do professor lá na frente, com um quadro branco, alunos cadeiras atrás de cadeiras e o professor só repassando o conhecimento e a informação. Isso é retrógrado. Tem que mudar. Eu preciso usar o quadro branco. Muitas vezes nem se utiliza mais. Eu preciso usar o quadro branco. Eu preciso usar o slide. Eu preciso mudar esse novo formato aqui. Eu acho que eu postei uma foto, não sei se foi aqui no Escola Bíblica Memorável, se foi no meu pessoal, sobre uma sala de aula que eu ministrei. Eu treinei um grupo de líderes, agora recentemente, e aí eles queriam botar cadeira atrás de cadeira. Eu falei, calma aí. Calma, isso aqui não é uma escola municipal não, velho. Aqui é um treinamento. Aí coloquei diferente, onde todo mundo pudesse participar. E eu pudesse caminhar entre eles de boa. Então, esse tipo simples de modernização, de atualização, é muito mais importante do que atualizar as lições. Eu posso pegar a lição lá que foi trabalhada em 1954, sei lá por que esse ano, e trazer para hoje contextualizado, certo? Então, assim, cabe muito mais, talvez, ao professor do que às editoras, por exemplo. Eu acho que é importante a editora também se modernizar. Eu gravei um vídeo, nós gravamos um vídeo essa semana sobre as vantagens da tecnologia em sala de aula. Quando eu falo sobre isso, muitas pessoas torcem o nariz, porque acham que a escola bíblica não pode ser moderna, não pode ser utilizada tecnologias. Cara, eu ensino aos alunos, inclusive aos professores, para utilizar os seus alunos, para você utilizar o celular em sala de aula. Pastor, como é que pode? É falta de reverência. Não, não é, cara. É você atualizar a sua lição. Quando você ajuda, presta atenção, professor, quando você ajuda o seu aluno usando a tecnologia celular, por exemplo, em sala de aula, você está dizendo para ele, você tem limites. Porque em sala de aula, você vai utilizar o celular para quê? Para isso e para isso. A gente fala nos treinamentos exatamente como utilizar. Ele não vai se sentir pecador porque eu estava utilizando o celular e nem vai se chatear porque teve que botar o celular dentro de uma bolsinha, amarrado, só vai pegar no final da aula. Não, você consegue interagir com o seu aluno através das tecnologias. Portanto, a atualização passa muito mais na cabeça do professor do que nas letras da revista.
Acho que deu para responder. Tem que perguntar pra eles aí. Deu para responder? Consegui Deu para entender. responder essa Acho pergunta, né? Esse que comentário aí? Deu para entender? Seguinte, pra gente finalizar aqui a nossa live, não esqueça, coloca na tua agenda agora, segunda a sexta-feira, 11h07 da manhã, eu tenho um compromisso com Escola Bíblica Memorável. Anota na tua agenda aí. Segunda a sexta, 11h07 da manhã, eu tenho um compromisso com Escola Bíblica Memorável, tá bom? Todos os dias. Segunda, quarta e quinta, perguntas, respostas e comentários sobre Escola Bíblica. Terça-feira, exposição de uma epístola da Bíblia Sagrada. Atualmente estamos fazendo a exposição e os comentários de 1 Timóteo. E sexta-feira, a gente vai estar trazendo dicas de livros, mas não é simplesmente mostrando o livro, como eu tenho feito já. Não, a gente vai abrir o livro para você, a gente vai falar sobre os comentários, as dicas, vamos te ajudar a praticar, a aplicar o que o livro está ensinando na sua vida. Muito legal, tá bom? Deide, ela fala o seguinte: ML Sobremesa Gourmet, um abraço, Luciano, Flávio, Eliane, Mirliana, toda essa família maravilhosa, o Ederson, a Nirlane, a Andresa, um abraço para todo mundo. A Deide fala o seguinte: abuso infantil pode ser trabalhado na EBD? Isso já é uma pergunta. Inclusive, eu vou pedir, vocês todos são de provas, estão de provas, eu vou pedir para o meu amigo Cícero Guels anotar esse assunto. Abuso infantil pode ser trabalhado na EBD? Ele vai anotar e nós vamos desenvolver um podcast, ou um artigo, ou um vídeo. Mas eu vou te responder: não pode ser abordado na escola bíblica. Não pode ser tratado na escola bíblica. Deve ser tratado. Deve. É obrigação do professor. É obrigação do pastor. É obrigação da igreja trabalhar isso na escola bíblica. É obrigação nossa. Obrigação nossa. E digo mais. Não somente nas lições. Indiretamente, a gente precisa estar inserindo dentro da nossa sala de aula o cuidado com o abuso infantil. As crianças precisam ser preparadas indiretamente, mesmo que não tenha a ver com a lição. Nós, professores, precisamos trabalhar na vida dos nossos alunos de alguma forma, sem ser desagradáveis, sem ser agressivos, mas nós precisamos trabalhar na vida deles isso, tá? Então, tem que ser trabalhado? Tem que ter lições, tem que ter vida, tem que conversar com os pais, família e tal. Mas também, indiretamente, nós temos várias ferramentas, várias maneiras de incutir na cabeça dos nossos alunos infantis como se defender dos abusos infantis, tá bom? Excelente pergunta, já está anotado lá para a gente trabalhar isso de alguma outra maneira, tá ok? Gente, 11h57. Chegamos ao final aí da nossa live memorável e, como de costume, eu convido você para finalizarmos com uma oração, tá? Antes de mais nada, curte os nossos vídeos no YouTube, se inscreve no nosso canal, precisamos da sua inscrição. Aqui nós temos 17 mil pessoas, 17 mil memoráveis, 17.200. No YouTube só tem 245, 7, 9, sei lá. Então vai lá, passa lá e se inscreve no nosso canal também, ok? Obrigado, meu povo, Deus abençoe, um abraço para todos vocês e Deus abençoe. Eu e o Cícero Guels nos despedimos por aqui, mas vamos continuar. A produção continua. Vídeo, edição, texto, artigos, banner, muita coisa, tá bom? Escola Bíblica Memorável, tentando fazer sempre o melhor para você e transformando vidas através do ensino da Palavra de Deus. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável.